Paz, Kelvis. Estão me ouvindo bem aí? Quando vocês entram, minha entra, eu vou fazendo uma introduçãozinha para vocês aqui. Guto aí. Faz Guto. Esperar a turminha entrar. Eu vou tocando esse ano. Tem a ver com a aula, hein? Paz, Kelvis, manda um oizinho aí. Você tá me ouvindo bem? Tô esperando a galinha entrar também. Aí, oi. Tá ouvindo bem? Tá bom o som?
mais uns minutinhos pra galerinha entrar e a gente começa. Tá, senhor. Esse eu indo pra dar dica da aula de hoje. Boa. Também tá dormindo ainda? Isso aí, com grande meu Deus. E aí, parênteses aqui, qual que é o título da aula de hoje? Vocês estão com a revista Cola aí na mão? Aí a gente vai concluir se parece ou não um pouco com a aula de hoje. Cara, quem é Claral? Manifestes aí, irmão. É Claral que lê mesmo esse nome? Isso aí. Quem é Claral? Dá um oizinho pra gente aí. Amém? Então eu lembrei desse hino aqui, aproveitando que tô em casa, com o tecladinho aqui do lado. Pai do Senhor, moçada, Pai do Senhor pra todo mundo. Ah, Claral, Ana Clara, boa, boa. Depois você me explica por que Claral, fiquei curioso saber aqui. Ó, vamos lá, aula 12. Ah, Ana, tudo bem, Aninha? Vamos lá, aula 12. A Aline já comentou aí o título da nossa aula de hoje: Testemunhando a Grandeza de Deus. Eu tô bem feliz com o convite aqui do Elias, de poder fazer essa aula online. A gente está numa situação mais difícil, né? Mais complicada esses últimos dias. Mas uma coisa que o pastor falou e eu guardo bastante é que o culto começa em casa. Na verdade, o culto nunca termina, né? Então, um pedacinho de tudo que a gente faz sempre é um culto, sempre é uma adoração a Deus, e
E para mim é bom tá com vocês aqui, ouvir um pouquinho vocês e trocar figurinha. Então, a ideia da aula de hoje é a gente passar nessa lição 12, falar um pouquinho sobre a grandeza de Deus. E, gente, dá pra ficar falando da grandeza de Deus assim meio pra sempre, mas eu vou tentar ser curto, até porque descobri que no Instagram tem mais ou menos 1 hora de live, então eu tentaria ao tempo pra gente não se perder aqui. E aí, conforme eu for comentando com vocês, eu vou falando com vocês, vocês podem fazer uma pergunta, comentando. Como é uma live, a ideia é ser um pouco mais leve aqui, mas a gente ir estudando juntos. Beleza? Pra gente começar, eu queria que vocês abrissem aí a Bíblia de vocês, digital, online, física, sei lá como vocês têm aí, mas por favor, abram as vossas Bíblias. A gente vai ler alguns versículos para orientar. E eu vou pedir para depois que vocês abrirem, a gente faz uma oração. E aí começa a nossa aula. Pai Gi, bom ter você aqui, meu amigo. Vamos lá? Esther 9, do 20 ao 23. São um texto de referência. Então deixa em aberto, Esther 9, do 20 ao 23. Eu vou fazer uma oração. Vocês orem comigo e depois a gente vai pro texto. Pai querido e eterno, Pai maravilhoso, eu te agradeço, Pai, por estar nesta manhã refletindo sobre a sua palavra, junto, Pai, com os teus servos. Senhor, abençoe este momento, nos guie, Pai, nos dê a sua gloriosa presença enquanto nós meditamos e nós, Pai, guardamos a sua palavra. Que seja um momento de edificação para as nossas vidas, que seja um momento de edificação para esses jovens, Pai. Que o Senhor esteja na direção de tudo como o Senhor sempre faz. Nós te amamos e te agradecemos desde já e nós pedimos, meu Pai, um momento abençoado na tua presença, diante da tua palavra. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bora lá? Então, começando a aula, Esther, capítulo 9, do verso 20 ao verso 23. Se todos encontraram, digam amém. Esperando vocês falarem amém aqui no canal, hein? Enquanto vocês falam amém, que vocês vão falar 1 hora. Vamos lá. E se vocês não tiverem ouvido alguma coisa, dê um toque aqui, tá? Eu vou embora aqui. Vamos lá, Esther 9, 20 a 23. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta, do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido. E que esses dias seriam lembrados e guardados por toda geração, família, província e cidade. E que esses dias de Purim se celebrariam entre os judeus e que a memória deles nunca teria fim entre os da sua semente. Amém. Obrigado pelos améns aí. Só para ver se vocês estão ligados aqui. Então, a gente leu esse texto de referência de Esther e a gente está quase no final do livro de Esther aqui. A gente está no capítulo 9, né? O livro de Esther tem 10 capítulos. Estou virando um pouquinho para ficar mais fácil de vocês me verem. E aqui é um momento em que Mardoqueu ele escreve uma carta para todos os judeus da província, estabelecendo essa festa que a gente chama de festa de Purim, que é a origem do nome Pur. Marcelo não está aqui ainda, mas dei um pouco de spoiler da aula de ontem para vocês pesquisarem. Acho que dá para falar um pouquinho dessa festa, que aí se fosse trazer para o nosso calendário seria entre o mês de fevereiro e março. Então foi uma festa que foi estabelecida lá atrás e ela é uma festa como era até hoje. Se vocês pesquisarem aí, dar um Google, vocês vão ver que essa festa ainda é feita até hoje, né? A festa de Purim. E o nosso título da aula de hoje fala da grandeza de Deus. E eu gosto dessa reflexão porque quando a gente olha para o contexto aqui, vai levar a gente para a verdade aplicada da revista. Somente confiando no Senhor podemos superar todas as afrontas que nos advêm do diabo.
Esse versículo, esse texto, esse capítulo 9, ele é um momento de alegria de Mardoqueu, de Esther, de todo o povo judeu, porque eles conseguiram vencer, eles conseguiram se defender, né, do que eles iam sofrer ali. E aquele plano de Amã de executar os judeus, que eles não teriam defesa, né, o decreto do rei, que vocês vão encontrar no capítulos anteriores, vocês vão ver que o rei não pode revogar a lei que ele fez. Então, uma vez que o rei falou alguma coisa, é um decreto com caráter irrevogável. Então, eles poderiam sim perseguir os judeus, mas o que o rei fez como segundo decreto é que os judeus poderiam se defender. E nesse capítulo 9 é um capítulo esses versículos que a gente leu é um versículo de alegria, porque os judeus se defenderam e conseguiram vencer contra depois o ataque que eles tiveram. Então, se o rei não tivesse feito esse decreto permitindo que eles se defendessem, seria de fato o extermínio dos judeus. Então, a grandeza de Deus está em ver como Ele prepara, como Ele ajuda em todas essas coisas. Dá para pegar mais ou menos o contexto aí? E aí, quiserem mandar uma pergunta com vocês, tá? Alguns objetivos da nossa lição de hoje, pegando a nossa revista, tem 3 objetivos. Ensinar que Deus continua protegendo o seu povo, destacar que Deus ainda continua o mesmo, e considerar que precisamos celebrar nossas vitórias. Eu queria falar só um pouquinho desses 3 antes de entrar nos tópicos, né, da nossa revista. Deus sempre protege o seu povo contra todas as coisas que a gente vê de armadilhas do diabo, né, do inimigo contra nossas vidas. Então Deus sempre protege o seu povo. Isso a gente vai ver em toda a Bíblia. Quando a gente olha a quantidade de vezes que Deus livrou o povo de Israel, chega a ser assustador. Pegando desde o princípio, quando Deus guarda o povo no Egito, Deus guarda o povo no Egito porque eles passariam fome ali. Depois Deus tira eles do Egito, então protege seu povo contra Faraó quando sai do Egito. Deus protege seu povo durante o deserto, Deus protege seu povo nas vitórias que eles têm nesse tempo todo de conquistas, né, na época de Josué para frente. Deus protege seu povo em juízes, quando ele levanta os juízes para defender o povo quando o povo se arrepende. Deus protege seu povo através dos reis, quantos depoimentos de reis, quantos momentos em que reis oram ao Senhor e o Senhor intercede pelo povo, o Senhor protege seu povo. E aqui no livro de Esther é diferente, porque aqui, o que é legal a gente ter na cabeça, né? Deus tem uma promessa para um povo, que era o povo de Israel, e dessa nação viria o Messias. E tinha um risco aqui muito grande de exterminar o povo judeu, principalmente os que estavam nas províncias da Pérsia, mas só lembrando que a Pérsia naquela época dominava quase tudo. E Deus ele intervém para que, através de pessoas, Deus usa pessoas, isso eu acho mais incrível, para proteger o seu povo de ser exterminado. Então, tem uma promessa que viria o Messias que nós conhecemos e recebemos, chamado Jesus Cristo. Ele vem de um povo judeu, e aqui tinha um risco de extermínio do povo judeu. Então Deus sempre protege seu povo. Depois nós vamos ver, depois do povo de Israel, ele vai aumentar isso, ele vai falar que ele vai juntar os gentios com os judeus e vai criar um só povo, que ele chama de igreja. E ele também protege a sua igreja. Nós vamos ver isso em várias situações diferentes aqui. E trazendo para os nossos dias, Deus também nos protege. Quantas livramentos Deus nos dá, Deus nos guarda, né, de muita coisa. Então, isso para mim é muito verdadeiro. Esse é o primeiro objetivo da lição. O segundo é destacar que Deus ainda continua o mesmo. E a gente tem uma tendência hoje de achar que foi só naquela época, ou algumas coisas que aconteciam, Deus não faz mais. Mas a verdade é que Deus continua o mesmo. Se você for refletir isso, você vai perceber que na verdade a gente vai mudando, né? O povo vai mudando. E a gente vive nos dias maus. Então, a quantidade de coisas ruins, pecados, de situações ruins, ela vem aumentando. Mas Deus continua o mesmo. O mesmo Deus que falou lá com Abraão,
o mesmo Deus que falou com Isaac, com Jacó, o mesmo Deus que falou com Josué, Moisés e por aí vai, com os apóstolos, é o mesmo Deus hoje. E aí o último objetivo é considerar que precisamos celebrar nossas vitórias. Eu acho que isso aqui é tão importante porque quando a gente fala de celebrar a vitória, a gente vai lembrar da gratidão. Então, você tinha um povo que gostava de fazer festa mesmo, sabe? Aquela festa é o povo judeu. Quando eles passam pelo Mar Vermelho, se vocês forem ler o texto, vai falar que Miriam fez uma festa assim. Quando o gigante Golias é derrotado e volta, né? E Davi volta ali, tem uma grande festa. Quando eles vencem, os inimigos eles fazem grandes festas. E o lance da festa não é um lance de bagunça, não é uma ideia de bagunça, sabe? Acho que o grande ponto da festa é a gratidão a Deus. Então, quando você consegue alguma coisa que você está pedindo a Deus, ou que você pediu uma graça de Deus, pediu a direção de Deus, você alcançou alguma coisa, às vezes a gente não fica feliz, a gente deixa de agradecer, a gente deixa de momento se alegrar. Então, celebrar a nossa vitória tem a ver com gratidão também. Quando você conquista alguma coisa, duas coisas são interessantes, né? A festa mostra que você quer compartilhar isso com mais pessoas. Então, quando você tá feliz com alguma coisa que aconteceu com você, você faz uma festa e você quer celebrar com mais pessoas. Tipo uma festa de aniversário, certo? Agora você tá ficando mais velho. Mas tirando essa parte de ficar mais velho, você tá feliz ali de poder completar mais um ano de vida e você quer fazer uma festa e quer que as pessoas participem. E tem um lance da gratidão aqui, né? No caso, as festas que eles faziam, porque era um momento de alegria por algo que eles fizeram. Se a gente lembrar de novo do que a gente leu na leitura oficial, olha aqui, a gente leu na leitura inicial, vocês vão ver que Mardoqueu vai falar que é para fazer essa festa de forma contínua, para nunca mais esquecerem disso. Esse lance de nunca mais esquecer, para mim, lembra gratidão. Então, por exemplo, eu nunca mais vou esquecer do que Deus fez comigo no hospital no ano passado, quando eu fiquei internado. 11 dias, eu passei os momentos difíceis lá e é um negócio que eu nunca mais vou esquecer. Ontem, tô aproveitando o teclado aqui em casa, né? Eu tava tocando um hino que eu tava tocando mais ou menos na época que eu fiquei internado. E aí na hora que eu comecei a tocar isso, a Tati começou a chorar no quarto, assim. E aí eu falei, tá tudo bem? Ela falou, não, é porque eu lembrei do que a gente passou. E não é um choro de tristeza, é um choro de alegria pela graça de Deus, de nossa família tá toda aqui. A gente passou uma situação super difícil, vocês conhecem bem aí. Então é o lance de você nunca esquecer, sabe, da memória, sempre lembrar daquilo. Celebrar a vitória tem um pouco desse sentido, e que Mardoqueu institui é que ela fosse feita continuamente, sabe, pra não esquecer. Esse é o lance interessante das festas, né? A gente deveria agradecer o Senhor por várias coisas. Talvez o momento que a gente se converteu, o momento que a gente teve a primeira comunhão com Ele, o encontro com Deus, o momento que Ele deu aquela nossa vitória, sabe? A gente tá na fase de amém, Aline, glória a Deus, de entrar na faculdade, de conseguir um trabalho. Eu lembro dessas coisas assim que Deus fez comigo na questão de trabalho pessoal, e é bom a gente lembrar também. Assim, eu lembro primeiro de conseguir um emprego que eu queria, quando eu consegui entrar na faculdade, quando eu achei que não ia entrar mais na faculdade, os momentos que eu achei que ia tudo errado e Deus abençoou. Então, esse lance de lembrar tem a ver com o lance de gratidão. Então, você tem que celebrar, sim, porque mostra a sua alegria, e você, quando está alegre, você quer compartilhar com as pessoas, e você tem um lance de você se lembrar daquilo. Então, esses são os 3 objetivos da lição. Amém, Kevin. Deus não esquece de nós. Às vezes nós esquecemos dele, né? Esse é o problema. E acho que é o que eu estava comentando aqui um pouco antes. Deus não esquece de nós. Às vezes a gente que é meio cabeça dura e dá uma esquecida. Daí o lance de celebrar continuamente. Façam isso de semente a semente. Né? Tem algumas outras festas que o povo judeu faz também nesse sentido de não se esquecer. Deus é tão bonzinho, que ele até fala ele até instrui o seu povo a não esquecer em fazer alguns atos, para que o povo se lembre, porque a gente tem uma dificuldade de agradecer a Deus. Simbora lá. Tópico 1.
Vencendo os inimigos. Eu vou ler para vocês aqui um comecinho e daí a gente vai discutindo. Quiserem mandar perguntas aí também, beleza, tá? Espero que vocês estejam curtindo. Vencendo os inimigos. As vitórias são decorrentes da submissão ao Senhor. Moisés escreveu: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Davi, Josué, Sansão e outros venceram seus inimigos em virtude do Senhor lutar ao lado deles. Por isso devemos confiar na proteção divina, pois o Senhor nos guarda de forma especial. Tem um versículo aqui, eu queria que vocês lessem aí na casa de vocês, tá em Salmos 17, versículo 8. E aí depois alguém comenta aqui o que está lá nesse texto, só para ver se vocês estão interagindo mesmo. Vencendo os inimigos. Aqui tem uma coisa interessante, porque o comentarista vai dizer que a vitória está condicionada à submissão ao Senhor. E a gente vê isso também na vida aqui de Esther e de Mardoqueu, no que a gente vê nesse exemplo do livro de Esther, porque antes dela agir, dela tomar uma postura, e ela queria entrar diante do rei para interceder pelo povo judeu, ela não entra lá e fala assim, vou entrar e beleza, e vamos ver o que dá. Ela fala para Mardoqueu que vai fazer um jejum de 3 dias, junto com todas as suas servas, e que Mardoqueu fizesse o mesmo com o povo judeu. Então, pegando o nosso exemplo da física, toda ação tem uma reação. Uma ação tem uma reação. E a gente vê isso aqui nessa questão da submissão. Ser submisso, ser obediente a Deus gera um benefício para nós. Então, qual que é a contramedida, qual que é a reação da nossa obediência, da nossa submissão a Deus? O cuidado de Deus, a bênção de Deus sobre nós. E como é que a gente pode ser obediente ao Senhor? Como é que a gente pode ser submisso ao Senhor? Quando a gente cumpre a sua palavra. Que é mais ou menos assim. Se você é filho, você obedece ao seu pai, certo? E como você obedece ao seu pai? Fazendo aquilo que ele quer que você faça. Ou fazendo as coisas que você sabe que não desagrada a ele. Então, o fato de conhecer seu pai vai te falando coisas que ele gosta que você faça, coisas que ele não quer que você faça. E você é obediente nisso. Então, trazendo para nós, a própria palavra de Deus vai dizer isso, né? Vocês, meus filhos, vocês são meus servos, meus filhos, se vocês fizerem o que eu vos mando, né? Então, o Senhor fala isso. Porque eu nunca vi algum tipo de servo que não faz o que o Senhor manda, assim. A gente fala que Jesus é o nosso Senhor e Salvador nas nossas vidas. E aí como é que a gente pode ser servo se a gente não obedece o Senhor, né? Então, eu sou servo, mas o Senhor manda e eu falo não. Isso não existe, assim, não existe um servo que não obedece ao Senhor, sabe? Então, aqui o lance da submissão, o lance da gente ser submisso tem a ver com cumprir a sua palavra. Eu queria ler com vocês, e aí depois alguém comenta aqui Salmos 17. Deixa eu dar só uma pausa para ver se todo mundo está conseguindo entrar ali. Peraí, um minutinho, gente. Voltando, acho que sim. Tá faltando uma galerinha aqui, hein? Poxa vida, eu vou ler um texto com vocês. Abram aí Josué, capítulo 1. Versículo 7. E versículo 8. Amém, Aline. É isso aí, ó. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Protege-me como a menina dos teus olhos. Olha o cuidado que o salmista pede ao Senhor, como uma menina dos olhos, sabe? Alguém que você tem muito carinho. É assim que Deus nos guarda, como uma menina dos olhos. Muito bem, Aline. Vamos lá, Josué, capítulo 1, verso 7 e verso 8. Vamos ler 2 versículos aqui. Eu vou ler para vocês. E aí depois vocês vão comentando.
Fala assim: tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. E aí o foco que eu quero dar para vocês está no versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente conduzirás. Então vamos trazer para o nosso exemplo da física aqui. Uma ação tem uma reação. Se você tiver a ação de meditar na palavra de Deus de dia e de noite, e você tem a ação de ter o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito no livro, qual que é a reação que você vai causar dessa a sua ação de você meditar na palavra de Deus e fazer conforme está escrito na palavra de Deus? A reação que você vai receber é: o seu caminho será próspero e prudentemente te conduzirás. Então, quando a gente pensa em por que a gente tem vitória sobre os inimigos, que é o tópico que a gente está lendo, e por que isso vem da submissão ao Senhor, porque a obediência a Deus e a sua palavra nos traz benefício. Tanto do cuidado do Senhor, quanto do próprio direcionamento da palavra. Né? A palavra tem um poder de nos guiar nos caminhos que a gente deve seguir. Então, tem um comentário que o pastor Flávio me fez uma vez, que ele comentou assim, ele falou: um dos sinais de que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, e eu gosto disso, é que quem segue o que está na palavra de Deus, quem segue o que está na Bíblia, ele é uma pessoa vitoriosa, uma pessoa bem sucedida, é uma pessoa que se conduz com prudência, é uma pessoa que sabe como falar, como entrar, como se relacionar, que é justo, tenta ser justo nas suas decisões e tem benefício disso. Né? Nós vamos ver Josué no Egito, né? José no Egito, que em todos os textos vai falar que o Senhor era com ele. A gente faz uma diferença absurda, e eu diria total, entre o Senhor estar conosco e o Senhor não estar conosco. Então, se você quer que o Senhor esteja conosco, você tem que ser obediente e submisso à sua vontade. E onde está a vontade de Deus? Na palavra dele. E Josué, o que a gente acabou de ler, né, versículo 1, 7 e 8, vai dizer que se você quer ser bem sucedido, quer ter sucesso na sua empreitada, na sua jornada, no seu caminho, você precisa meditar na palavra de Deus e se conduzir como ela diz. Né? A gente vai encontrar mais ou menos essa mesma reflexão no Salmo de número 1. Né? Depois vocês dão uma lidinha aí, porque vocês estão online, é super rapidinho de olhar. Beleza? Então a primeira questão é isso, e a gente vê isso também na vida de Esther de Mardoqueu, né? Essa questão de ser submisso ao Senhor, de antes de tomar uma ação. E tem um detalhe importantíssimo que eu queria comentar com vocês aqui, esse lance de você conversar com Deus antes, né? A gente tem um problema nesse sentido. Geralmente a gente fala com Deus depois, que é assim, a gente faz, aí dá errado, aí a gente vai conversar com Deus para pedir para Deus nos ajudar, né? É muito interessante isso, gente, porque a gente é meio cabeça dura às vezes na nossa vida, né? Esther, ela vai jejuar antes. Muito bem, Aninha, Salmo 1 aí, boa. Esther, ela vai jejuar antes, ela vai orar a Deus antes, ela vai pedir direção de Deus antes da ação. Porque toda ação gera uma reação. Vou para a física de novo. Então, antes de eu agir, eu quero ter uma direção de Deus. Quero que Deus me guie. Né? E a oração não é para que Deus faça o que a gente quer, é para que Deus tenha de nós o que Ele quer. Isso eu ouvi do Ricardo uma vez, e eu acho isso super verdadeiro. Porque quando você ora, você se aproxima de Deus, e Deus ele começa a direcionar o teu coração. E aí você vai agir depois. Então, quando ela vai entrar na presença do rei, quando Esther entra na presença do rei, ela tem uma estratégia, gente, que é super interessante. Ela podia chegar lá e já falar, ó, negócio seguinte, eu também sou judia, você vai matar todo mundo, inclusive eu também, e quem tá planejando tudo isso é Amã, ele que é o ruim.
Ela não faz isso, ela vai fazer uma série de banquetes. Olha só a sabedoria que essa mulher tem. Ela vai fazer alguns banquetes para depois intervir ao rei num momento específico em que o meu rei foi achando graça, né, a ela, ao ponto que o rei não tinha nem como dizer não. E assim, e esse ponto que a gente está lendo no capítulo 9 é um momento de vitória que eles têm depois desse decreto que o rei anuncia quando ela é bem sucedida neste banquete que ela fez, nesse momento desse banquete que ela fez, depois de jejuar 3 dias. Então, quando a gente faz essa retrospectiva, a vitória começou no jejum lá atrás. E isso é interessante, né? Então, você quer ter uma faculdade, você quer ter uma vida profissional, uma vida amorosa, uma vida financeira bem sucedida, fala com Deus antes, não depois que você fizer as ações. E Deus com certeza vai guiar o coração de você e vai te fazer vencer os inimigos, os obstáculos da vida, né? E tem momentos aqui que é o próprio inimigo querendo, às vezes, nos afrontar alguma coisa que seja uma ação maligna mesmo. Se você olhar o contexto aqui, existe uma batalha espiritual acontecendo, porque de um lado Deus tem uma promessa para aquele povo, daquele povo viria o Messias, e do outro lado tem uma ação maligna ali para acabar com aquele povo, né? Então é uma coisa bem interessante se você olhar desse prisma, né? Tem uma batalha espiritual acontecendo por trás disso. Deixa eu ler o que a Aninha comentou aqui, já que ela comentou o versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, nem para, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí o próximo versículo que vai falar aí, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então assim, vocês têm que meditar na palavra de Deus só todo o tempo, tipo, só toda hora. É basicamente isso que o salmista queria dizer. Quanto que a gente tem que meditar na palavra do Senhor? Basicamente toda hora. Boa, faltou a vírgula. Basicamente toda hora, gente. Josué está dizendo a mesma coisa. E não se aparte desse livro. Mas nele medita de dia e de noite. Por que a gente tem que meditar na palavra de Deus toda hora? Porque toda hora a gente está tomando alguma atitude, algum tipo de direcionamento. Carlos comentou aqui que está escrito em Efésios 6, 10 e 20. Amém, Kelvis. Não vou ler porque é mais extenso, mas amém. Deus abençoe. Vou seguir aqui, dar uma acelerada, porque é bastante coisa para falar e eu tô no tópico 1 ainda, gente. Eu nunca termino a aula, nem online eu consigo terminar a aula com vocês. Mas vamos lá. 1.1 vai falar da surpreendente ação de Deus. Antes de falar da ação de Deus, deixa eu comentar um negócio interessante para vocês. Tá mais lá para frente, mas eu não queria correr o risco de não falar para vocês antes. Quando a gente lê Esther, né, do 20 ao 23, que foi a leitura que a gente fez inicialmente, Mardoqueu vai estabelecer a festa de Purim, né, que eu comentei para vocês no começo. Tô sentindo falta do Marcelo aqui, meu. Cadê o Marcelo? Alguém chama o Marcelo aí. Deve estar dormindo ainda com remela no olho. Brincadeira. Mas talvez seja verdade. Quando a gente lê Esther do 20 ao 23, a gente está falando de Mardoqueu estabelecer ali a festa de Purim. E aí é muito interessante vocês meditarem no contexto disso, porque assim, a festa de Purim vem de um nome chamado Pur. E nesse próprio texto do 9 vai explicar, o capítulo 9 vai explicar um pouco sobre isso, mas resumidamente, a palavra pur, ela tem como significado sorte ou sorteio. Então, Amã, quando ia definir uma data, olha só que interessante isso, gente. Para os pentecostais aí é forte o que eu vou falar agora. Amã, quando vai definir uma data para exterminar o povo judeu, ele vai definir a sorte do povo judeu, ele faz um sorteio, ele faz um evento, e aí daí a palavra pur, sorteio. E nesse sorteio, ele vai chegar à data de 13 do mês de Adar,
que foi que o Marcelo pesquisou aí, se quiser dar uma curadinha, mês de Adar seria o equivalente entre fevereiro e março do nosso mês. Isso porque o calendário hebraico ele não bate com as mesmas 1 a 30 dias que a gente tem. Então, o mês de Adar ele é entre fevereiro e entre março do nosso mês, né? Ele está com o mês 12 do calendário hebraico. Então ele é uma outra distribuição. Que está lá no WhatsApp, depois vocês dão uma fuçada. Então, Amã faz um sorteio e define nesse sorteio qual é a data do extermínio dos judeus. E quando Mardoqueu define o nome da festa como a festa de Purim, ele está fazendo um ponto, uma reflexão muito interessante, porque ele fala assim: no dia que foi o sorteio para a gente ser exterminado, que foi o dia 13, é o dia em que os judeus eles se defendem, dado o decreto que acontece depois que a rainha Esther intercede, para se defender, eles são vitoriosos no dia 13. Então a festa de Purim, o Marcelo acordou, amém Marcelo, seja bem-vindo à nossa aula. Então, essa festa estabelecida no dia 14 e 15 do mês de Adar, porque no dia 13 do mês de Adar eles estavam numa guerra, eles estavam lutando contra aquelas pessoas que queriam destruir os judeus, mas agora eles poderiam se defender, acho que é o grande ponto ali. Então, Mardoqueu chama essa festa de festa do sorteio. Por que sorteio? Porque no fundo foi no dia do sorteio, foi o dia sorteado para que eles fossem exterminados, Deus mudou a sorte deles. Olha só que forte isso aí, hein? Então no dia... Amém, Marcelo, seja bem-vindo, tira a remela aí, coloca a Bíblia do lado, fonezinho de ouvido e se embora. No dia que for sorteado a morte deles, foi o dia em que eles foram é verdade, hein, cara. Fase boa essa aqui. Agora eu tô na fase de trocar a fralda de madrugada. Deixa pra lá. No dia que definido esse sorteio, Deus intervém no povo ali e eles são vitoriosos. Então a festa de Purim é a festa de comemoração pelo sorteio, porque no dia que era para ser o extermínio deles, foi o dia da vitória deles, né? Então tem uma alegria muito grande aqui. Então Purim vem da palavra pur, que significa sorteio. E eu comentei com vocês, essa festa existe até hoje, né? Então foi o dia que Deus mudou a sorte do povo, né? Eles tinham uma sorte decretada ali, já tinham um destino decretado para o dia 13 no mês de Adar, que o Marcelo pegou muito bem, que é de fevereiro para março, aí, né, Marcelo? E aí, nesse dia é o dia que eles são vitoriosos, e aí 14 e 15 é o dia que eles vão descansar dessa vitória. Daí a gente tem essa comemoração da festa de Purim no dia 14 e 15 do mês de Adar. E essa é a base do que a gente está estudando hoje. Então é uma ação surpreendente de Deus, que é o tópico 1.1. E aí, um ponto interessante que esse tópico, eu não vou ficar lendo toda a revistinha, porque vocês têm aí no WhatsApp, e aí vocês dão uma super estudada aí, acho que é legal eu comentar mais sobre a aula no geral, né? Eu vou correr aqui porque tem pouco tempo já. Deus tinha um propósito na vida de Mardoqueu e de Esther. E olha que Mardoqueu, em certo momento, ele dá esse indicativo de que ele entendeu esse propósito. Porque ele fala para Esther, olha, quem sabe se não é para isso que Deus te colocou aí, Deus permitiu que você estivesse aí, para você poder pedir pelo povo judeu. Porque imagina se Amã faz isso e Esther não fosse a rainha ali, né? Como é que eles iam conseguir entrar diante do rei? Então, esse ponto é interessante porque, se a gente olhar, Deus tinha um propósito na vida de Mardoqueu e de Esther. E esse lance do propósito, gente, acho que é muito, muito interessante. Porque assim como Deus tem um propósito na vida de Mardoqueu e de Esther, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Então, na Bíblia, você vai encontrar pessoas que têm um propósito em várias situações. E às vezes é uma participação pequena em algum evento, alguma coisa, mas que muda o rumo da história, né? Então, a gente vai ver isso em várias situações. Por exemplo, vamos pegar um propósito aqui super interessante. Maria, mãe de Jesus.
ela foi agraciada por Deus para ser a mãe do Salvador da humanidade. Uma graça. Ela tinha um propósito na vida dela. Imagina que ela foi vivendo, ela não sabia disso, mas um dia um anjo se apresentou para ela e falou: você vai ser a mãe do Salvador. Então tem um propósito para ser cumprido, e a nossa vida também. E quando você encontra o seu propósito, quando você entende o seu propósito, a sua vida ela é muito mais guiada por Deus. Então eu queria que vocês guardassem isso da aula de hoje. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Quanto antes vocês encontrarem esse propósito, mais felizes vocês vão estar de fazer aquilo que Deus quer que vocês façam. Porque a felicidade, ela está em fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, porque a gente se aproxima dele. Isso é muito interessante. Então, eu falei de Maria, mas se você pegar de Josué, Deus tinha um propósito na vida de Josué. Se você pegar a vida de José, cara, gente, a vida de José é tipo a vida que talvez se você fosse falar com alguém que queria ter, ninguém queria ter, imagina. Ah, você vai ser vendido pelos seus irmãos, vai parar na cisterna, vai pra casa de Potifar, depois você vai ser preso por uma coisa que você não fez, vai ficar preso lá, você vai ter um amigo que vai falar assim, ah, vou lembrar de você, esquece de você, vai pro palácio. E no meio de tudo isso, Deus tem um propósito de guardar o povo, porque havia uma fome muito grande. E o povo de Israel vai pro Egito, os irmãos de Jacó, de José vão pro Egito, e eles passam a viver no Egito ali como um lugar que José era só o governador do lugar. Mas de tudo foi um propósito de Deus na vida de José, que quando a gente olha é uma coisa muito maior. E Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Isso é muito interessante. Eles, então voltando para Mardoqueu e Esther, eles fizeram parte de um propósito muito maior de Deus. Então eles estavam num reinado específico, num ano específico, num momento específico para Deus usar a vida deles, né? Então, se Esther não estivesse ali no palácio, Deus teria também? Teria, mas o propósito de Deus era usar os dois. E Deus usou os dois para que o povo fosse vitorioso. Outra coisa interessante é que o propósito de Deus é sempre perfeito, né? Tá aqui no nosso comentário. Jeremias vai escrever sobre uma coisa que o Senhor disse, né? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então isso aqui é muito interessante, porque isso é a promessa que Deus faz para o povo que está lá na Babilônia. E Deus tem um propósito na vida deles também. Outra coisa que, para fechar um pouquinho esse tópico aqui, vou super acelerar agora nesses minutos finais. Vou comentar mais os tópicos, que acho que é mais a ideia. Depois vocês leem com calma, mas vai dizer assim: a obra de Deus não segue os padrões naturais. Não segue mesmo. Tem coisa que Deus faz na sua palavra, no que a gente conhece, com os irmãos, que... Gente, Amã chega... não a Amã da história de Esther, mas isso não é Amã, né? Naamã, se eu não me engano. Agora eu confundi o nome dele, mas ele chega diante do profeta, e aí o profeta fala para ele dar 7 pulos no Rio Jordão, 7 mergulhos no Rio Jordão. Gente, o Rio Jordão era um rio barrento, assim, tipo, não fazia sentido. Se fosse um dia de hoje, talvez seria comparar e falar assim: você quer ficar livre da sua lepra? Dá 7 mergulhos aí no córrego ali. Fala aí, o Kevin está comentando, Jacó, quando ele encontrou um anjo, que o nome dele não é Jacó, Israel. Amém. Então, assim, ele vai ter uma recomendação de pular 7 mergulhos ali no rio barrento para ficar curado da lepra. Você olha assim e você fala, gente, não tem sentido nenhum isso. Tipo, e aí ele fala isso, inclusive. Ele fala assim, se fosse para eu pular em algum tipo de rio, eu pulava na minha terra. Os rios são muito... Obrigado, Aline, esqueci o nome dele. O rio é muito mais limpo, muito mais bonito, muito mais interessante do que esses rios barrentos que estão aqui. Mas Deus usa exatamente aquelas coisas que não são para confundir as que são. E isso eu acho lindo da parte de Deus. Deus não segue os nossos padrões, Ele não precisa seguir os nossos padrões. Os pensamentos de Deus estão muito acima do que a gente pode pensar. Então, não segue os padrões naturais. A obra de Deus não segue os padrões naturais. Quer dizer que tudo é sobrenatural na obra de Deus? Não, tem coisas simples que acontecem.
da obra de Deus. O que eu acho que o comentarista quis dizer aqui é que, assim, tem algumas situações que a gente vai ver que é fora do normal, né? Fora do que a gente teria como padrão, o nosso padrão, né? Então os padrões naturais talvez estaria para os nossos padrões aqui. Certo? Vou seguir aqui para a gente dar uma acelerada. 1.2 fala que Deus é o nosso fiel protetor. Ele é o nosso fiel protetor. Salmo 91 vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O versículo que a Aline leu, Salmo 17, versículo 8, vai falar que nós somos como uma menina aos olhos de Deus. A gente é guardado por Deus. E Deus nos guarda mesmo. Efetivamente, Deus nos guarda de todas as coisas que a gente possa imaginar. Não quer dizer que Deus não permita que a gente passe por situações. Então, cuidado aqui com o que é guardar para você. O ponto de Deus proteger significa que Deus é um Deus que cuida de nós, que nos apoia, que nos ajuda e que nos traz livramento em muitas situações. Pedro está preso na prisão ali e o anjo vem, abre a prisão e ele sai da prisão. Simplesmente assim, tipo, ninguém viu tal, e todo mundo, e ele sai pela porta da frente da prisão. Por intervenção clara de Deus ali. Então Deus protegeu ele da execução. Mas Deus tinha um propósito naquilo tudo. E é esse que é o ponto que a gente precisa ter sempre em mente. Então não é que Deus não permita que a gente passe por situações. Jesus fala que no mundo tereis aflição. Mas é que Deus passa conosco todas as situações. E Deus sempre guarda o nosso coração e nos guarda de várias situações no caminho. Então a gente tem que confiar no Senhor. Quantos momentos Israel ele estava a ponto de ser exterminado, a ser esmagado pelos outros povos, eles oram a Deus e Deus responde a oração e Deus guarda eles, né? Então Deus de fato é o nosso fiel protetor. Salmo 124, versículo 8: o nosso socorro está em nome do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quer dizer que Deus vai fazer aquilo que a gente quer? Não, mas quer dizer que Deus vai intervir em nossas vidas para fazer aquilo que Ele quer. E o que Ele quer é o melhor para as nossas vidas. Se a gente confia nisso, a gente sabe que o Senhor nos guarda e o Senhor nos protege de todo mal. Então, esse é um pouquinho do tópico aqui. 1.3: Deus muda tristeza em alegria. Gente, isso aqui é incrível, porque assim, era o dia 13, dia Adar. Sabe aquele dia que você marca aquela coisa, aquela prova que você vai passar, que você fala, meu, a prova vai ser ruim pra caramba. É um dia que era pra ser um dia ruim, gente. Dia 13 de Adar, o dia pra ser o extermínio dos judeus. Então imagina você saber que tem um dia que você vai ser executado. E Deus muda esse dia para o dia da vitória dos judeus. Então Deus muda a tristeza em alegria. Isso aqui tem exemplos de montão na Bíblia. De momentos que a gente acha que a gente vai ser triste, que a gente já está triste, e Deus muda a tristeza em alegria. Deus tem essa capacidade, né, de mudar a dinâmica da coisa. E às vezes o inimigo está tentando fazer alguma coisa para que a gente seja triste, né? E Deus muda essa tristeza em alegria, né? Isso é muito interessante. Como Deus muda as situações, muda os contextos, porque Ele tem o poder de mudar. Salmo 30, versículo 3: Senhor, fizeste-me subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. A gente tá vivendo uma situação super difícil, gente. Tem muita gente que a gente tá perdendo nesses dias, mas não tá perdendo pra nada. A gente sabe que muitas pessoas estão sendo guardadas em Deus, né? Mas tem muitas pessoas que Deus está trazendo de volta também para cumprir o seu propósito na vida. E aí, quantos livramentos a gente não vê? Quantos irmãos que passaram perto da morte? Quantos irmãos achavam que era o fim? A situação que não era o fim. Aquela mulher que tinha só um pouquinho de azeite em casa, achou que era o fim dela, e o profeta pergunta o que ela tem na casa dela, ela fala que ela tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e o azeite não se acabou, porque Deus interviu ali. A gente vai ver filho de Jairo ali, chega a morrer, então Jesus chega, isso aqui na pregação, hein, gente? Jesus chega
na casa de Jairo e a tristeza muda em alegria. Então, enquanto Jesus estava encaminhando para a casa de Jairo, a situação só piorava. Mas quando Jesus ele entra na casa de Jairo, ele vai transformar aquela situação que já era um velório numa situação de alegria. Então Jesus tem esse poder nas nossas vidas de transformar uma situação que a gente imagina que é o fim, que é a tristeza, que é o pior momento que a gente pode viver, num momento alegre. E ele faz isso várias vezes, né? Só ele tem esse poder de mudar a tristeza em alegria. O dia que era para ser a execução do povo judeu, o dia que era o dia da má sorte, né? O dia de Pur, o sorteio feito para o Amã, é o dia que Deus muda a tristeza em alegria com a vitória dos judeus. Deus é o juiz de Israel. Tópico 2. Eu vou acelerar aqui. Se qualquer coisa cair, eu abro de novo aqui a live para vocês e a gente continua mais um pouquinho, tá? Vou tentar acelerar um pouco mais aqui, tem bastante coisa para falar, gente. Deus é o juiz de Israel. Deus tem um tratar especial com o povo de Israel. A gente vê isso desde o começo e a Apocalipse vai falar desse tratamento do povo dele. No 2.1 vou falar que é a hora de celebrar. Existem momentos que a gente tem de fato se alegrar, e o lance de celebrar é que você não quer fazer isso sozinho. Muito feliz fazer uma imagina, você fazer uma super festa para você sozinho. Então o lance de você compartilhar com as pessoas aquilo que você está vivendo. E isso é um ponto que você externa a sua alegria. Externar a sua alegria significa que você quer contagiar outras pessoas com essa alegria também. E isso tem que acontecer na nossa vida quando a gente é vitorioso. Quer dizer que a gente tem que contar a nossa vitória para todo mundo? Não, mas quer dizer que a gente tem que compartilhar isso com as pessoas. Compartilhar muitas vezes nossas histórias com a igreja, né? O ponto de... Por que vocês jovens também têm que ir lá e contar um testemunho na igreja? Porque Deus fez algo na vida de vocês que merece ser contado. E aí eu pergunto para vocês, né? Será que Deus já fez alguma coisa na vida de vocês que merece ser contado? E será que você contou? Porque quando Deus faz algo na nossa vida, a gente tem vontade às vezes de contar para todo mundo. Sabe quando você tem uma alegria tão grande, você precisa falar isso para todo mundo? Será que Deus já fez alguma coisa na sua vida que merece ser contado? Na minha já. E é o momento de celebrar. Então tem alguns momentos ali de celebrar. A festa de Purim é a festa que acontece até hoje. É uma festa de muita alegria dos judeus. Talvez seja uma das festas mais alegres dos judeus, porque é uma festa de alegria, é uma festa de felicidade dos judeus. No 2.2 eu vou falar que a gente devemos contar os feitos do Senhor, que entra um pouco no que eu falei para vocês, né, de contar aquilo que Deus fez. 1 Crônicas 16:8 vai nos incentivar a divulgar o que o Senhor fez. E às vezes as pessoas são convencidas